Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Capítulo 6. Eu quero ler um versículo. Capítulo 6, verso 3. Todos acharam? Amém. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém, amados? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Tu sabes o como nós queremos te ouvir esta manhã. Ó Espírito Santo, aquieta a nossa alma, abre os nossos ouvidos, queremos estar sensíveis à Tua voz. Queremos, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã, Senhor. Pai, eu tenho certeza que o Senhor preparou manjares, porque a Tua palavra é manjares. E nós queremos desfrutar, Pai, deste banquete que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre Daniel. Sabe, amados, Daniel, ele é um exemplo para mim e para você, nesses dias que nós estamos vivendo. E o tema dessa mensagem, eu queria dar Daniel, um exemplo para nós. Um exemplo a ser seguido. Sabe por quê? Eu estava até agora há pouco ali, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu fui até anotar, né? Porque uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de Daniel é que Daniel foi levado cativo por um rei ímpio, por uma nação ímpia. Mas sabe, amados, se você eu gostaria que a gente tivesse tempo para ler desde o capítulo 1 de Daniel, porque é muito linda a história de Daniel. Mas às vezes a gente fala assim, Daniel, eu já ouvi falar sobre Daniel. Mas você já prestou atenção em alguns detalhes? Aqui no versículo 3 do capítulo 6, Deus dá um atributo a Daniel que eu creio que Ele tem dado para mim e para você, nesses dias que nós estamos vivendo. Sabe, amados, cada um de nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está sobre nós. Eu me lembro que o Senhor Jesus, quando os discípulos não queriam que Jesus fosse assunto aos céus, o Senhor falou, é necessário que eu vá, para que algo melhor venha. O Paráclito, o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos capacita a termos um espírito excelente, um espírito inabalável. Sabe por quê? Às vezes parece que o mundo, as maldades que a gente vê, as situações que nós vemos acontecendo, parece que tem mais força do que em nós. Para começar, se você prestasse atenção lá, logo quando ele foi levado cativo,
Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles eram considerados príncipes, jovens excelentes. Eles foram preparados para reinar. Eles foram preparados para exercer autoridade. Só que não para onde eles foram levados. Aí a primeira coisa que o rei mandou fazer, que eles comessem da comida que o rei comia. Só que para eles, sendo na fé que eles tinham, naquilo que eles acreditavam, o Senhor não queria que eles comessem daquelas comidas. Aí começa a fazer um paralelo. Porque o mundo hoje continua oferecendo as suas iguarias. Coisas que são pecaminosas para mim e para você. Mas parece que a gente esquece que a gente tem um espírito excelente, inabalável. Sabe um dos atributos que o Espírito Santo me capacita e capacita você? A exercer domínio próprio. Só que parece que é tão difícil nesses dias que nós estamos vivendo. Qualquer coisa nos tira do eixo. Nos tira da simplicidade que são devidas a Cristo. Lembra que a gente falou a semana passada? 1 Coríntios, capítulo 9, né? Parece que a gente vai se esquecendo. E aqui, algo que me chama a atenção na vida de Daniel é que Deus usa em toda a história homens com um espírito inabalável para marcar a sua geração, para transtornar o tempo em que eles estão vivendo. Aí para um pouquinho, dá uma olhada para o seu lado, dá uma olhadinha. Olha aí. Espíritos inabaláveis, espíritos excelentes, está do teu lado aí. E o Senhor tem chamado a mim e a você a transtornarmos essa cidade. Ah, mas aqui o prefeito é corrupto, o governador é corrupto, o presidente é corrupto. Não importa. Nós servimos a um Deus que é incorruptível. O Espírito que está sobre nós é sobre modo excelente. E Ele nos capacita a vivermos de forma digna em meio a essa geração tão corrupta. Aí você pode falar, Chico, mas é difícil. Para um pouquinho. Como eu falei, Daniel, ele foi arrancado da sua pátria. Foi arrancado do seio da sua família. Se tem uma coisa terrível na vida de um homem, é mudar o nome. Porque quando se muda o nome, a gente perde a identidade. E Daniel não era mais conhecido como Daniel. Vocês se lembram? Mudaram para Belsassar. Seus amigos para Sadraque, Mesague e Abidnego. Mas esses 4 jovens, continuaram servindo ao seu Senhor de todo o seu coração. Eu não sei, amados, talvez no seu dia a dia, na sua rotina, você está cercado por corrupção. Você está cercado por maldade. Mas isso não quer dizer que tudo isso apaga a luz, o brilho que há sobre ti. Sim. Não apaga. Não importa o que as pessoas estão fazendo. Ou o que as pessoas às vezes podem fazer para nós. Importa é como nós reagimos ao que as pessoas estão fazendo para nós. Como que a gente tem reagido? Se você ler, por isso que eu queria ter tempo para ler, né? Mas eu queria te desafiar essa semana, leia o livro de Daniel. Sabe por quê, amados? Você vai ver que Daniel em momento nenhum retrucava. Em momento nenhum ele blasfemava. Porque ele tinha um espírito sobremodo excelente. E eu queria dizer assim, para mim e para você, né, nessa manhã, como que Daniel pode nos ajudar? E eu queria te chamar a atenção para alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é que Daniel, ele era um homem governado pelo Espírito. Que coisa tremenda. Amados, como eu falei,
Todos nós recebemos o Espírito Santo. A pergunta é: como nós temos permitido ou deixado o Espírito Santo governar nossas vidas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Nós temos permitido que o Espírito Santo nos governe? Nós temos permitido que o Espírito Santo ministre nas nossas vidas? Daniel, ele não era apenas um homem culto, estudado, letrado, mas ele era um homem sábio. Como nós precisamos de homens e mulheres sábios nesses dias, porque o sábio em Provérbios diz que a palavra branda acalma o furor. Vamos ser sinceros, é isso que nós temos visto? Parece que nós estamos vivendo a cultura do toma lá da cá. Amados, isso é a cultura do mundo. Sobre nós, eu quero repetir, sobre nós está um espírito sobremodo excelente. Daniel olhava para as circunstâncias segundo o olhar de Deus. Ele olhava segundo não o que o mundo tenta passar, não a ótica de alguém que está vivendo num cativeiro, mas ele olhava pela ótica de alguém que era governado pelo Espírito. E quando eu e você permitimos que o Espírito Santo nos governe, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é a gente ter olhos bons. Ainda que na nossa frente a gente só esteja vendo coisas ruins, o Espírito Santo nos dá uma perspectiva, algo que nos dá esperança. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Daniel buscava a direção divina. Ele orava, buscava o Senhor, buscava o conselho do Senhor. Ele vivia com discernimento. E esse discernimento, amados, mudava a sorte daquela cidade. Ainda que fosse uma nação ímpia, mas pela estadia de Daniel e seus amigos, Deus interviu. Deus mudou a sorte daquelas pessoas. O Espírito Santo capacitou Daniel a ser um homem íntegro, mesmo cercado por todo tipo de corrupção e maldade. Só que parece, eu não sei, amados, para um pouquinho e pensa comigo. Parece que nós estamos vivendo exatamente isso. A gente está cercado por situações de corrupção, maldade. Mas não é por isso que a gente precisa ser igual. Nós temos um Espírito Santo que nos governa. O Senhor mandou a gente ser sal e luz em meio às trevas. Aí tem uma coisa interessante, a sequência do versículo 3, que ele diz assim, lembra? Daniel tinha um espírito sobremodo excelente. Aí os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a respeito do reino, mas não podiam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel ao seu rei. O rei é um homem mau, é um homem ímpio, mas porque ele serve a Deus, ele honra. Porque Deus que constitui reis e tira reis, não é eu e não é você, é Deus. E Daniel sabia muito bem isso. E ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa alguma para acusar a Daniel. Então procuramos contra ele na lei do seu Deus. Olha como o mal quer trabalhar. E hoje o que mais se vê, que nos entristece como cristãos, é vendo cristãos caindo em armadilhas que levam a escândalo. É ou não é? É. Porque o cristão tem se permitido. Mas todo mundo está fazendo. Eu tenho um espírito inabalável. Eu tenho um espírito que é sobremodo excelente. Aquilo que me sustenta vem do alto. Vem do alto. Amém.
não das coisas do mundo. Amém. Lembra dos manjares? Os manjares do rei contamina. Para de comer os manjares que o mundo está te oferecendo. Eles contaminam. Eles tiram a tua autoridade. Daniel estava cercado por uma grande grupos de homens que queriam o seu mal. Eles eram inescrupulosos, não tinham temor, buscavam seus próprios interesses. Parece que a gente está falando do que está acontecendo nos nossos dias, é ou não é? Não é isso que a gente está vendo? Amados, não se abatam. Deus não está desatento. Deus está atento ao que está acontecendo. Mas sabe qual é o instrumento que Deus usa para mudar a história? A igreja. Homens e mulheres como Daniel. Há uma grande diferença entre Daniel e entre esses príncipes e governadores, presidentes e governadores. Há uma diferença. Provérbios capítulo 4. Alguém pode ler? Verso 18 e 19. Provérbios 4, 18 e 19. O que o Provérbios fala? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Amados, a vereda que o Espírito Santo nos conduz, vocês percebem? Ela brilha e brilha e brilha mais e mais, até o dia perfeito. Daniel contrasta o caminho dos maus com a vereda dos justos. Nas trevas reina a violência, maldade, corrupção, mas onde habita a luz, não há lugar para as trevas, porque a luz dissipa as trevas. Amém. Creia nisso. A vereda dos justos não é apenas um caminho iluminado, mas é um caminho cuja luz ela vai crescendo, mais, mais e mais. Que luz bonita que tem sobre nós, amados. O mundo não pode apagar essa luz. Sabe, só eu e você podemos apagar essa luz. Quando a gente se afasta do Espírito Santo. Quando a gente deixa de ser governado pelo Espírito Santo. Eu me lembro sempre de um versículo que Jesus falava assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, quão trevas será? Como estão os nossos olhos? A vitória que Daniel está nos ensinando é que o justo vai sendo aperfeiçoado. E sabe, amados, para a gente ser aperfeiçoado, às vezes dói. Dói, às vezes o caminho é duro. Porque algumas coisas precisam ser arrancado de nós. E quando arranca, dói, machuca. Mas precisa ser arrancado. Para que a luz, a face de Cristo resplandeça através de nós. Por isso Paulo fala que eu e você somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar a fragrância do seu conhecimento, da sua bondade, da sua justiça, da sua equidade. Um segundo ponto que eu queria destacar, amados, um homem piedoso, muitas vezes, pode ser cercado por uma geração perversa. Mas isso não quer dizer que ele precisa parar de ser piedoso. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Quer dizer, fizeram tudo uma tramóia contra ele. Certo? Daniel entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho
e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você percebe um detalhinho? Não é que tem que a coisa ficar difícil, ficar apertada, que eu vou lá dobrar meu joelho no quarto e orar. Como que o texto termina? Como também antes costumavam fazer. É a prática diária de oração, amados. É a oração que nos sustenta, é a oração que nos fortalece, é a oração que nos mostra o caminho. Como nós precisamos ser homens e mulheres de oração, mais do que nunca. Nós precisamos. Daniel, ele era, como eu falei, culto, ele era alguém letrado, mas acima de tudo, ele era um discípulo. Ele era alguém que confiava no Senhor, antes de qualquer sabedoria que ele poderia ter. Ele confiava no Senhor. Daniel, ele era um homem de oração. A sua fé não era apenas de conveniência, ele demonstrava a sua fé. Ele respeitava, como eu falei, ele respeitava o seu Senhor, ainda que fosse um homem ímpio, ele respeitava. Sabe, amados, talvez no seu trabalho, você tenha um chefe que tem sido cruel com você. Talvez você tenha lá no seu local um vizinho ou alguém que tem sido duro com você. Posso te dar um conselho? Olha para essa pessoa e veja a face de Cristo nela. Olha e veja a face de Cristo. Você vai ver como as coisas vão mudar. Sabe, eu fico pensando, amados, eu gosto de ler a palavra e ficar me imaginando. Eu imagino Daniel, que não era mais Daniel, ele perdeu o seu nome, quiseram mudar a identidade dele, mas não tiraram o que ele tinha de melhor, a sua fé, a sua confiança no Senhor. E ele confiou, em todo o tempo, ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. A sua conduta era a mesma. Lá no seu quarto, enquanto estava sozinho, ele e o seu Deus, e quando ele estava entre aqueles homens ímpios, ele era o mesmo. A conduta era de alguém que tem um espírito extraordinário. Me faltam atributos para falar do Espírito Santo. Excelente, sobremodo, extraordinário, maravilhoso. Quando a gente está comprometido com Deus e com as causas do reino, nada nos intimida. Porque o que pode acontecer com a gente que seja terrível? O que vocês acham? Uma coisa bem terrível que pode acontecer. Eu vou para a glória. A morte foi vencida. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos deixou não para viver numa redoma de vida, protegido o tempo todo. Não, Ele nos deixou na cova com os leões. Só que Ele fecha a boca dos leões, para que o nosso testemunho alcance a vida do Rei. Amém, queridos? Eu quero profetizar uma coisa sobre tua vida. Tem homens ímpios que fazem parte do seu dia a dia, que precisam ver a luz de Cristo brilhar através de você. Tem reis ímpios que fazem parte do seu dia a dia, que precisam ver Jesus Cristo reinando na sua vida. Porque o rei aqui viu que Daniel era um homem que tinha um espírito inabalável, que servia a um Deus tremendo. E Daniel, amados, ele foi perseguido não porque ele era um homem culto, ele foi perseguido não porque ele era um homem inteligente e letrado, ele foi perseguido porque ele era fiel aos seus princípios, ele era fiel ao Senhor que lhe deu mandamentos. Porque eu fico pensando assim, quando o rei mandou que os mordomos lá servissem a mesma comida do rei para eles, era para eles ficarem como? Fortes, robustos, bonitos, né? Mas eles ficaram comendo só legumes. Você já parou para pensar nisso? Só que esses legumes eles comiam dando graças a Deus.
E esse legume fez tanto proteína, nutrientes, que qualquer carne iguaria do rei poderia dar a eles. E eles não ficaram abatidos, não ficaram com aquela semblante caído, não. Eles ficaram vistosos, porque quem alimentava eles era o Senhor. Amém. E eu creio que o Senhor quer nos alimentar, amados. Sobre tua vida não está espírito abatido. Sobre tua vida há um espírito inabalável. Um espírito sobre modo excelente. Creia nisso. Creia nisso. O inimigo quer nos abater. O inimigo quer fazer a gente ficar prostrado. Mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor nos dá um espírito sobre modo excelente. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Porque a gente não pode estar desatentos, amados, ao que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode chegar e ficar desapercebido à maldade que está acontecendo. Sabe por quê? Isso gera em nós um sentimento de ficar insensíveis. A gente não pode ver uma maldade acontecer e ficar insensível. A gente não pode andar pelas ruas do centro e ver aqueles homens lá prostrados com a droga e achar que aquilo é normal. Mas nós precisamos levantar nossas mãos, como Paulo fala em Timóteo, que nós homens precisamos levantar nossas mãos santas e amar, orar, amar essas pessoas, porque essas pessoas são instrumentos do amor de Cristo. Ele morreu na cruz por essas pessoas também. Só que o mundo está ceifando essas vidas. E como que nós estamos? Indiferentes? Insensíveis? Nós não podemos ficar, amados. Em nenhum momento Daniel ficou insensível, com raiva, com o coração amargurado, porque ele foi arrancado da sua família, arrancado da sua terra, tirado o seu nome, tentado roubar a identidade dele. Mas ele, em todo um tempo, ele estava honrando aquele rei. Até o ponto desse rei ficar feliz de ver que Deus estava preservando. Você conhece a história. Você sabe, o rei ficou a madrugada inteira, não conseguiu dormir. Porque Daniel estava numa cova, armaram para Daniel. Ele estava numa cova, cheio de leões, famintos. E o rei esperou amanhecer, foi correndo para lá, mandou tirar as pedras. Daniel, você está aí? Você vê o que acontece logo em seguida, quando Daniel fala assim: acalma, rei, eu estou aqui. O rei glorificou a quem? Quem sabe? A quem que o rei glorificou? Ao Deus de Daniel. Você percebe? Não foi aos deuses pagãos dele. Glorificou o Deus de Daniel. Então esse homem conheceu a graça de Deus através da vida de Daniel. Agora, mais uma vez, eu quero perguntar para você: e aquela pessoa que faz parte do seu dia a dia? Ela tem conhecido o Deus do Felipe? O Deus da Meire? O Deus do Renato? Ou eles estão conhecendo o que o mundo oferece? Amados, nós somos um poema de Deus, feitura do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação. Daniel fez isso. A gente precisa entender que o Senhor preservou Daniel, e é por isso que eu quero nessa manhã, mais uma vez, dizer a você: Daniel foi um exemplo tremendo, e a gente precisa, como homens e mulheres, sermos abençoadores, não vingativos, abençoadores, porque o versículo diz assim: chegando ele à cova, eu estou lendo o 20 e o 21, tá? Está tudo no capítulo 6. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Esse homem não dormiu a noite. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te resgatou?
a quem continuamente serves. Como eu falei, amados, Daniel não ficava honrando a Deus só nos momentos ali. Em todo o tempo ele foi uma testemunha. Ele te livrou dos leões. E Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Aí o que aconteceu? Aqueles príncipes, aqueles governadores que ficavam armando, foram jogados na mesma cova. Eles se salvaram? Sobrou algum deles? Amados, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você está sendo perseguido? Confia no Senhor. É Ele que honra. Toda justiça vem do Senhor. Daniel, ele não destilou nenhum veneno contra os seus inimigos. Ele confiou em Deus. É Deus que exerceu a justiça. Da sua boca saíram apenas palavras abençoadoras. Amados, eu me lembro do livro de Tiago. Ele falou: como que pode a mesma boca que abençoa amaldiçoar? Como que pode? A que Deus a gente está servindo? Acorda! Como pode um cristão ter ranço, mágoa? Confia no Senhor. Onde está o perdão? Onde está a misericórdia? O Senhor, quando fala de sacrifícios, Ele fala: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Em nenhum momento, Daniel, por mais que ele fosse perseguido, ele ousou blasfemar contra um dos seus perseguidores. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. A quem nós estamos servindo? Nós somos justos. O Senhor nos chama para sermos justos, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. O Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Então a nossa santificação é pelo Senhor. Ele nos capacita a sermos santos. O discípulo não é alguém que dá marcha ré. O discípulo é alguém que dá o testemunho, mostra quem serve. O discípulo caminha para a frente. O discípulo cresce no conhecimento do Senhor, na comunhão com o Senhor, na bondade do Senhor. Porque aspira as coisas excelentes, aspira as coisas que vêm do alto. Amém. Deixa eu dizer para você, tem tempestades? Tem. Tem dias difíceis? Tem. Tem dias que nos amarguram? Sim. Mas como nós reagimos a tudo isso? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Como nós reagimos a tudo isso? Nós estávamos na reunião de uma igreja caseira e o Eduardo lembrou um versículo, que aquele versículo está falando comigo até agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta. Você percebeu quantas vezes a Bíblia usa essa expressão? Te aquietas. O Senhor é Deus. Ele está no trono. Amém? Amém. Que coisa tremenda. Os justos entrarão na cidade onde não haverá trevas, pois o Cordeiro será a nossa luz. Aleluia. O Cordeiro reina. Amém, queridos? E eu queria concluir dizendo o seguinte: Daniel foi um homem que a influência foi conhecida por toda a terra. Os versículos 25 diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. É um rei ímpio que está falando aqui. Presta atenção.
Da minha parte, é feito um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Leia o que é o Império Persa. Foi os reis mais cruéis, e da boca de um rei ímpio e cruel está saindo isso. Eu vou ler de novo. Daniel capítulo 6. O que é o testemunho de um cristão na vida de um ímpio? Versículo 25. Então o rei Dário, persa, escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha para mim um pouquinho. Sabe quem é esse Deus, amados? É o Deus que nós servimos. É o Deus que nós professamos. É o Deus que nós cantamos agora há pouco. Que maravilhosa é a sua graça, que um dia nos alcançou, nos tirou de todo cativeiro e prisão. Creia nisso. O mundo está tentando nos prender em cativeiros emocionais, fazendo nós sermos pessoas que não perdoam, pessoas que vivem blasfemando, pessoas que vivem rebatendo o mal com o mal. Amados, não é esse espírito que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que vivamos segundo um espírito inabalável, um espírito sobremodo excelente, extraordinário, e nos capacita a amar, ainda que seja um ímpio, ainda que seja uma pessoa má, mas o nosso testemunho pode mudar reinos, cidades, domínios e reinos. Amém, queridos? Podemos orar? Senhor, Tu conheces o nosso coração. Eu quero pedir nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece meu coração, Senhor. Eu quero rogar com humildade, com simplicidade, Senhor. Por cada um de nós aqui, eu me incluo, Senhor. Tu conheces as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Senhor, nós estamos vivendo em meio a uma sociedade corrupta, numa sociedade que ensina que o mal é bom e o bom é mal, onde os valores do Teu reino têm sido deturpados, onde a família tem sido atacada, onde os valores que o Senhor tanto nos ensina têm sido tão menosprezados. Senhor, eu não peço que o Senhor nos tire, mas eu peço que o Senhor nos capacite a viver em meio às trevas, sendo luz, e onde a Tua luz brilha, as trevas são dissipadas. O Senhor nos chamou, Pai, a viver em meio a este mundo, em meio a essas situações, em meio a essas circunstâncias, para que a gente alcance o bom siso, o bom testemunho, e pessoas sejam alcançadas. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, nos capacita, Senhor. Senhor, eu sei como é difícil, como tem sido difícil, Senhor. Como tem sido difícil.
Como nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos capacita, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Ministra, Senhor. Pai, Tu sabes, Pai, aquilo que cada um de nós aqui necessita, Senhor. E nesta manhã eu quero pedir a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu preciso, Senhor, de Ti. Meus irmãos precisam do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fechar a boca dos leões, Pai, que estão ao nosso lado, muitas vezes querendo lançar pensamentos, lançar palavras, Pai, para nos tirar, Senhor, do Teu centro, Senhor. Mas nós queremos confessar na manhã: o Senhor reina. O Senhor reina. Vem reinar, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Amém. Deus é fiel. Não me permite dar um testemunho? Sim, com certeza. Encaixa bem na mensagem. Sim. Amém. Licença. Bom, meu nome é Gustavo, sou irmão do Guilherme, do Eduardo. Eu me lembrei aqui de uma experiência muito forte que eu tive, que eu estou tendo, com relação à mensagem. Primeiro, o bom olho, né? Que olha. Eu sou dentista e eu moro na cidade de Itu. Voltei para lá agora, né? Eu morei por 22 anos lá na cidade de Itu. Eu entrei na prefeitura de Itu em 1988. Aí eu fiz um curso de especialização em cirurgia, fui contratado pelo hospital e mudou a administração municipal, entrou um outro prefeito e o prefeito colocou lá um dentista, coleguinha lá recém-formado, como coordenador da odontologia. E esse coleguinha estava também entrando na área de cirurgia e ele foi o meu chefe, né? E era bravo, moço. Ele me perseguiu bastante, mas como eu era funcionário concursado, né? Ele fez o que ele pôde para me perseguir, e eu ali me esforçando para dar o melhor. O tempo passou, né? Deus me abençoou, eu saí da prefeitura, o tempo passou e ele, muito batalhador, entrou na área de política, tentou se lançar como vereador. E eu pensava, tomara que ele perca, ele não merece, né? Não merece. O tempo passou e eu também, na busca do Senhor, a gente vai passando pela experiência, quer aprender mais, quer se unir mais ao Senhor. Isso muito tempo depois, ele acabou seguindo o caminho dele e eu, o meu, né? E ele ali, tentando subir na política, se lançou como vereador, uma vez, perdeu, e o bem feito, né? E um dia, bastante tempo depois, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós dois lá, como que criança para adolescente, né? Aquela início de adolescência, a gente estava brigando. E eu estava metendo o cor nele. Eu tive esse sonho. Eu acordei assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu preciso perdoar esse homem. Eu preciso, Senhor, já faz tanto tempo, preciso perdoar. Aí eu orei, falei, Senhor, olha, para provar que eu vou perdoar, eu perdoo ele, Senhor. Eu vou votar nele. Eu vou votar nele. Votei, ele ganhou. Ele foi eleito vereador. E aí Deus, o Senhor, foi trabalhando na minha vida e no fim eu me mudei da cidade de Itu e eu fiquei 15 anos fora de Itu. Aí eu fui para Ribeirão Preto. O tempo passou, de Ribeirão Preto eu fui para Goiás. E quando eu fiquei sabendo, o rapaz já tinha sido eleito prefeito. Foi prefeito por 8 anos. 8, eu falei, olha Jesus, que coisa, né? Voltei para Itu, eu tentei falar com ele, né?
Eu tentei, falei, Senhor, aí eu comecei a enxergar a vida desse moço, aquela visão, né? Eu falei, Senhor, que coisa esse homem, ele tem potência, tem potencial. Aí eu comecei a enxergar a vida dele como se ele fosse o Saulo. Sabe, o Saulo, né? O Saulo, o Senhor foi lá e derrubou do cavalo, né? Eu comecei a orar por ele e falei, Senhor, eu vejo esse homem como um Saulo, Senhor. Já pensou o Senhor chamando esse homem para pregar o Evangelho? O potencial que esse homem tem. Chama ele, Senhor. Né? E aí eu comecei eu acompanhei o governo dele, né? Estando longe, eu acompanhava as notícias, eu falava, gente, esse cara é bom. Esse cara é bom. Chegando em Itu, eu tentei me comunicar com ele, consegui, né? Eu mandava umas mensagens pelo Instagram dele, falei, doutor, olha, tá de parabéns. Olha, nós fomos um colega lá atrás, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vejo o senhor foi o melhor prefeito que a cidade já teve. Parabéns, Deus abençoe seu governo. E aí eu comecei a falar, olha, eu vejo você, né, como o Saulo. Aquele homem de potencial, só que não falei, né? Eu falei que é um homem de potencial, de força, perseguiu os seus potenciais, os seus objetivos. E falei, olha, doutor, você já cumpriu a sua missão. Eu vejo você como um Paulo agora. Deus tem um ministério para você cumprir. Deus quer te usar agora para ser o ministro de Deus. E eu estou orando por ele nesse sentido. Com bom olho, igual quando o Senhor chamou lá o Ananias e falou, olha, vai orar, eu vi aí um Saulo, você vai orar por ele, que ele seja curado. Que ele falou, Senhor, o senhor não sabe, esse homem é terrível. Vai, porque é o meu escolhido. O bom olho de Deus olhou para o Saulo e falou, esse homem tem potencial, eu quero usar ele. Né? Então eu aprendi a olhar dessa forma, né? Tem pessoas que a gente olha não para o potencial, mas olha para o que ele está usando o potencial dele, né? Nós precisamos aprender a olhar para o potencial que as pessoas têm com bom olho. Falar, Senhor, esse tem valor. Transforma, Senhor, e usa na tua obra. E eu estou lá tentando falar com ele, mas o homem ficou grande, né? Mas eu ainda vou conseguir chegar nele. Eu estou até orando, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser o Ananias para orar por ele, Senhor. Né? Amém? Amém? Mas graças a Deus, é isso aí. Né? O nome dele é Guilherme Gazola. Coloque em oração esse homem para o Senhor alcançar ele. Amém? Está querendo ser corredor de corrida de Fórmula 1 agora. Você vê como aquele ativismo, né? Está fazendo curso para ser corredor de carro de corrida. Vai participar agora lá em Interlagos. Falei, Jesus, o homem é forte. Alcança ele, Senhor. Amém? Amém.